bonjour ou bonne nuit à toi. É um prazer estar com vocês e conversar um pouco sobre esse tema, né, relacionado à psicanálise, ou seja, essas questões que foram encaminhadas e que, sem dúvida alguma, poderiam representar assim, algum tempo ou algumas horas, né, de conversas, enfim, de interlocuções entre nós. Quando vocês me apresentam, né, o aspecto assim, de que no meio psicanalítico ainda pode-se encontrar profissionais que, não obstante a ressalva de Freud, encaram suas recomendações como dogmas, eu perguntaria: que dogmas, né? Se nós pensarmos assim, o quanto ficou evidente na teoria freudiana que o sujeito da psicanálise, né, é marcado pela ambivalência e pela coexistência de diversas etapas ao longo do seu desenvolvimento, só aí nós já temos um aspecto que diferencia, né, a base, eu diria assim, a estrutura dos estudos da psicanálise no que se refere ao inconsciente, né, e aquilo que emana do inconsciente, que vai para a consciência, né, que aparece também, eu diria assim, nessa energia, né, libidinal, manifesta nas pulsões de vida, de pulsão de morte, né, nas diferentes formas de ligação, de desligamento, com vínculos consigo mesmo e com os outros. O aspecto da sexualidade infantil, né, e dessa polimorfia, eu diria, que também reveste, né, a história, os conhecimentos e as experiências de cada um de nós. Então, que dogmas, né? Sobre o inconsciente, sobre a sexualidade, né? Sobre os sonhos e a importância dos sonhos, né? Como formas de retratar também aspectos, eu diria assim, né? De remanescentes psíquicos, de restos diurnos, mas também de partes da nossa história, que vão denotando os diferentes modos como vamos nos conectando, não apenas com a nossa interioridade, né, mas com a duplicidade, que significa o quê? Esse interjogo entre eu e o outro. Então, dogmas, eu pergunto, dogmas? Bem, sobre a seleção de pacientes, né? É apontado que são raros os casos em que se atendem 3 vezes por semana. Sim, sem dúvida que sim. Temos que lembrar que, bem, quando trazemos assim a história da psicanálise, né, e os atendimentos feitos por Freud, ele tinha pacientes que se mantinham, né, em análise 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Essa não é a nossa realidade atual. Mas, em termos de sondagem, eu diria para vocês que o que importa, né, é que seja dada a palavra ao paciente e que nessa palavra possam surgir, né, os campos, eu diria assim, ou o campo das representações, da representação coisa, da representação palavra. Quando eu me refiro à representação coisa, eu falo sobre as sensações, sobre a sinestesia, sobre o corpo e aquilo que emana desse corpo, né? Também do ponto de vista de sexualidade, de aberturas e de fechamentos. E quando trato do aspecto, né, da representação palavra, seria da possibilidade de fala, da possibilidade de leitura, né, de si mesmo, também de uma escritura a partir daquilo que sente ou daquilo que vive, né, e que pode entrar na via da simbolização, o que para o analista é muito importante. A associação livre, né, como uma possibilidade de se falar aquilo que vem à mente, né, aquilo que eu diria para vocês assim, está mais manifesto, não significa que não nos coloque em contato também com aquilo que está latente, né, com aquilo que de alguma maneira atesta ou mostra o sofrimento psíquico nas suas mais diferentes ou nos seus mais diferentes matizes.
terceira questão é sobre esse aspecto de declinar, né? De não... Eu entendi assim que seria informar ao paciente, isso está escrito, né? Que ele não está apto ao tratamento psicanalítico. Bem, tem casos em que um analista, assim como um profissional, né, da área da psicologia, tem que compreender que tem aspectos vitais que são fundamentais, né? A manutenção da vida, não apenas da vida psíquica, mas da vida física do sujeito. Então, pessoas que estão num processo de risco, né? Com uma depressão mais grave, que necessitam de uma outra forma de intervenção, com riscos de suicídio, né? Pessoas com um grau de dependência química também significativo, que devem ter um outro tipo de acompanhamento, podem sim, né, ser encaminhadas e devem sim ser encaminhadas para profissionais de outras áreas, né? Nós recorremos muito também à ciência médica, né, à psiquiatria, para fazermos um trabalho conjunto, muitas vezes, né, ou encaminhar o paciente primeiro para uma avaliação psiquiátrica, né, e conversando com o psiquiatra, eu diria assim, conversando com o paciente, vendo qual seria a melhor indicação naquele dado momento da sua vida. Então, a consciência, né, e a responsabilidade do analista passam por uma questão ética fundamental. Até onde, né, vai esse campo, eu diria assim, de atuação. Seja ele, né, no sentido de dar um suporte, um acolhimento, né, um apoio para aquele que tem um problema, mas também sabendo que nós não podemos dar conta de tudo o tempo todo. E precisamos sim conversar com outras pessoas, né, buscar outras parcerias para que esse trabalho possa acontecer ou para que ele venha a acontecer num outro dado momento. Bem, em relação, né, às consequências desvantajosas especiais sobre os aspectos transferenciais, né? Eu diria assim, ó, que o enquadre analítico, ele tem uma delimitação, né? Ou seja, um espaço no qual é possível uma comunicação entre dois sujeitos, dois seres humanos, né? Na constituição do objeto analítico. E isso vai se produzindo, eu diria assim, nesse impacto, né, emocional e na comunicação consciente e inconsciente da dupla analítica, né? Então, transferências, digamos assim, né? De alguma forma, somos em algumas situações colonizados por aquilo que o paciente, pela via da identificação projetiva, né, tenta alocar na nossa condição, né, inconsciente ou consciente, trazendo também para o analista, né, questionamentos, dúvidas, incertezas, medos, mas também existe a transferência ou a contra-transferência do analista, né, quando mostra aquilo que ele, né, sente, aquilo que ele pensa e tenta levar o paciente, né, a uma forma, eu diria assim, de observação da realidade, né, não apenas externa, mas também interna, com as concepções do próprio analista. Então, é muito importante esse aspecto da elasticidade, sabe? E dos limites, né, na relação psicanalítica, entre analisando e analista. E o desconhecimento, eu diria assim, né? O não atendimento de pessoas próximas, tá? De pessoas que a gente já tenha um certo conhecimento sobre a sua vida, sobre a sua história, né? Um certo grau de vizinhança, não é indicado para que se tenha esse escopo, né, de atuação e para que a gente possa, de fato, ser um espelho mais opaco, no qual o outro possa se enxergar. Ele tem que se enxergar. Eu não tenho que me mostrar, né, para o paciente. Eu preciso permitir e conter, eu diria assim, as suas questões, né, e aquilo que ele vai demandando
em cada encontro. É claro que hoje os encontros eles não são mais tão prolongados no sentido, né, de tempo. Nós temos pessoas que nós atendemos 2 vezes por semana, né? No máximo, às vezes 3 vezes por semana e muitas vezes 1 vez por semana. Temos que ir de acordo com a nossa realidade, com a realidade do outro também, principalmente isso, com a realidade do outro, porque cada um vai ter a análise que é possível ter, né? E o analista, da mesma forma, vai fazer a análise que é possível fazer. Muito interessante essa questão, né? Sobre o analista passível de apresentar resistência ao paciente. Então, sim, a psicanálise, né, trabalhou e continua trabalhando muito sobre isso. Eu, particularmente, gosto muito de algumas perspectivas de escolas psicanalíticas, né, entre elas a kleiniana e a greeniana, e digo para vocês que os pilares da psicanálise são a análise pessoal, né? Sem isso eu não vejo como alguém pode entrar nesse campo de trabalho, sem análise pessoal. Também conhecimento, né? Muitas leituras, conhecimento técnico, né? Das técnicas psicanalíticas, não apenas, né? Eu diria assim, das teorias, porque as teorias são um pano de fundo que nos ajudam, né? Porque é como se fosse uma cortina que também de alguma forma às vezes nos traz algo, né? Ou nos possibilita a abertura de algo, daquilo que lemos, daquilo que aprendemos, mas compor tudo isso também com outras possibilidades, como a arte, como a literatura, né? Como a pintura e por aí vai. O analista, eu diria assim, tem que ter uma cultura, né? Tanto teórica, né? Quanto do tempo, né? Da história, do momento no qual ele vive. E um terceiro ponto que eu penso que é fundamental são as supervisões. Então, as supervisões clínicas é que também, e aí já está o nome supervisão, quer dizer, uma visão ampliada, e permitem para aquele que é candidato, né, a se tornar um psicanalista, poder olhar, né, ou melhor, enxergar aquilo que se dá, né, nesse entorno, eu diria, de comunicação entre ele e o paciente. Então, a função da supervisão, né, da análise pessoal e do conhecimento teórico, que são esses tripés fundantes, né, para uma formação psicanalítica que não é curta, ela é longa, é muito mais longa do que a gente imagina, para uma vida inteira, né, porque nós estamos constantemente aprendendo. Cada sessão é uma sessão diferente, ainda que seja com o mesmo paciente, no decorrer de alguns anos. Nós sempre temos um novo sujeito ali, com uma configuração, né, diferenciada em termos de compreensão e de análise da própria história. E assim nós vamos fazendo essa, eu diria assim, essa abertura, né, de escuta, não para que a gente fale, mas para que o outro possa se dar conta daquilo que ele, no decorrer do tempo, também vai construindo em termos de fantasias inconscientes. Bem, as perguntas sempre remetem, né, aos estudos freudianos. Como eu disse para vocês, né, nós temos hoje uma psicanálise contemporânea, com autores muito interessantes, né, que vêm, eu diria assim, trabalhar com os conceitos de Freud, o fundador da psicanálise, né, e que contribuem para que a gente possa enxergar melhor o que significam essas resistências ao tratamento. Atrasos nas sessões, interrupções, né, questão de pagamento, ou seja, de alguma forma descumprimento daquilo que foi acordado, né, daquilo que foi contratado e dessa aliança terapêutica, né, com o analista. Bem, onde tem resistência tem inconsciente, né? Não estamos falando só do inconsciente do analisando, mas também estamos falando do inconsciente do analista. Então tem várias razões que podem sim interferir, né,
no término ou no espaçamento de um trabalho, né? Também por questões não apenas do analisando, mas também do analista. Então, espero que vocês entendam esse interjogo, né? Ou essa dialética, na qual o contato, né, com a vida de realidade. E o Green fala uma coisa muito interessante: nós trabalhamos com limites, né? Nós temos territórios, tá? Então, limites são territórios, né? E nesses territórios nós encontramos o somático, nós encontramos o inconsciente, nós encontramos o consciente, né? Nós encontramos o real social. E temos que ficar atentos a isso. Muitas vezes as falhas não são do analisando, as falhas são do analista. Muitas vezes as falhas não são do paciente, são do terapeuta. Então, a atenção que nós temos que dar para a nossa capacidade e para a nossa condição de trabalho, né? A análise do analista também é interminável. E isso é um ponto muito importante. Nós, mesmo, né, tendo vivido essa experiência de uma análise pessoal prolongada, muitas vezes, né? A minha foi de 14 anos, eu ainda volto muitas vezes, né? Para conversar com alguém, com um colega e retomar pontos da minha vida. A vida é dinâmica, né? E nesse dinamismo eu também me deparo com aspectos, né, que são pontos cegos, ainda podem ser pontos cegos que eu preciso trabalhar. Então, resistências são sinais da existência do inconsciente. E é por aí que nós trabalhamos, né? Não apenas com o outro, mas também com aquilo que se passa dentro de nós. A última questão trazida pelo grupo, né, se refere aos tratamentos gratuitos, né? E sobre essa visão, eu diria assim, em relação à filantropia, né, que ganha espaço nos consultórios psicanalíticos. Bom, o que eu posso dizer para vocês que nós, na nossa instituição, né, no Círculo Psicanalítico Rio Grande do Sul, filiado ao Círculo Brasileiro de Psicanálise, né, e a IFPS também, temos uma clínica psicanalítica social, onde atendemos pessoas que têm uma baixa renda, né, ou que estão passando por dificuldades financeiras. Muitas vezes também atendemos, né, pessoas que são estudantes, né, universitários, dos diferentes cursos, né, entre eles psicologia, mas que não teriam recursos, talvez, né, para um valor diferenciado num tratamento analítico padrão, no sentido assim, né, de valores. Não existe muito esse negócio de padrão. Na verdade, todos nós psicanalistas hoje trabalhamos de acordo com a renda, né, do paciente, tá? Mas também temos sim essa disponibilidade, né, de oferecer uma clínica psicanalítica social, o que é muito importante. Isso já acontecia na época de Freud, né? Não significa gratuidade, significa sim uma concordância, né, e uma compreensão das possibilidades daquele que busca, né, uma ajuda, que busca um espaço, né, de conversa e de abertura, no qual ele possa se expor de uma forma, eu diria assim, ética, né, sem juízos de valor, porque não é essa a função do analista, né, avaliar, julgar, aconselhar, não, de forma alguma. Até mesmo no que diz respeito, né, às interpretações, hoje eu vejo assim que nós trabalhamos muito mais com as confrontações, né, e com a possibilidade do próprio sujeito, né, ir elaborando perspectivas e, eu diria assim, pensamentos, né, sobre aquilo que vai se transformando ou aquilo que tem que ir mudando no seu campo de relacionamentos, né? E quando eu falo no seu campo de relacionamentos, eu falo nesse campo intrapsíquico, né, e intersubjetivo também. Então, eu acho que é isso que eu poderia, nesse momento, né, passar para vocês. Gostei muito, né, daquilo que foi trazido.
bem, e espero, né, que de alguma forma tenha ajudado. Merci, vocês foram muito gentis, né, em possibilitar que a gente falasse um pouco sobre a psicanálise, ok? Fico bem contente com isso e espero que tenha sido bem, né, que tenha sido suficiente para que a gente possa, quem sabe futuramente, ter mais conversas sobre esse tema, né? E sobre ser psicanalista e psicanalista. Bye, ou melhor, bonsoir.